O livro Tarde é uma coletânea de poesias escritas por Olavo Bilac e publicado em 1919, pouco tempo depois da morte do autor. Mesmo assim, o livro é um dos principais livros do parnasianismo brasileiro. Olavo Bilac é considerado o principal representante do parnasianismo aqui no Brasil. E o parnasianismo a gente sabe que acabou sendo uma escola literária um pouco massacrada pelos modernistas. Isso porque o parnasianismo é muito agregado às formas. Mas o Bilac estava totalmente inserido nessa coisa e ele conseguia desenvolver então poesias muito bem feitas dentro daquela questão da forma e da métrica, todas muito delimitadas. E o Olavo Bilac também foi o motorista do primeiro acidente de trânsito no Brasil. Tarde reúne todas as características da estética parnasiana e a gente dá destaque então para essas formas fixas, já que todos eles são sonetos, todos esses poemas são sonetos e muito ligados então à tradição clássica, né? Tem toda essa questão da linguagem mais rebuscada, da métrica muito perfeita, os versos são todos decassílabos ou dodecassílabos, então, assim, o rigor formal é uma característica muito forte dentro do livro. Também existe a impessoalidade. Os parnasianos eram muito impessoais nas suas composições e não ficavam ali muito preocupados em transmitir as suas visões próprias do mundo. A linguagem extremamente culta, extremamente erudita. E, claro, muitos temas históricos e mitológicos que são citados dentro dessa temática parnasiana. A obra é estruturada em 99 sonetos, com 10 ou com 12 sílabas poéticas, ou seja, a métrica também é rigorosa. Alguns desses sonetos, alguns desses poemas, eles estão agrupados em blocos temáticos, como um que fala sobre o mito de Édipo e Jocasta, outra parte que envolve mitos brasileiros, mas valorizados como se fossem mitos gregos, mitos da antiguidade, e também um pouco de metalinguagem, já que alguns poemas abordam a própria língua portuguesa como tema. Além disso, outros temas que são muito abordados aqui, né, além da mitologia, como eu já falei propriamente dita, a gente tem o nacionalismo. Os parnasianos eram extremamente nacionalistas, mas exaltavam a terra natal sempre dentro daquela questão clássica, daquela forma clássica. Por isso, como forma de exaltar esse nacionalismo, a natureza também é muito explorada, é muito valorizada. As paisagens, as matas, os rios, enfim, tudo isso acabava dando suporte para essa questão do nacionalismo dentro dessas poesias. Além disso, a língua portuguesa, que é falada ali em alguns poemas que falam justamente sobre metalinguagem. O título Tarde é um pouco curioso, mas ele carrega já um pouco de subjetividade. É justamente o ponto em que o Olavo Bilac ele se destoa do restante dos autores parnasianos. Ele começa a colocar algumas impressões pessoais dele, principalmente diante da finitude, da chegada próxima da sua morte. Ele já estava doente, ele sabia que não teria muito tempo de vida, tanto que o livro foi lançado depois da sua morte, mas isso acaba transparecendo em alguns poemas que demonstram um pouquinho de subjetividade. E um ponto que deve ser muito bem observado são as chaves de ouro. O que é isso? No final de cada soneto, os poetas costumavam deixar ali para os 2 últimos versos uma ideia grandiosa, uma construção bastante esteticamente perfeita, esteticamente atraente, esteticamente marcante. Isso era chamado de chave de ouro. E é daí que, inclusive, vem aquela velha historinha daquele velho ditado: vamos fechar com chave de ouro.